Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero falar sobre algumas certezas que você precisa ter na sua vida de filho de Deus. Algumas certezas que em alguns momentos elas vão ser colocadas à prova quando você enfrentar algum tipo de dificuldade. E eu quero que esse ensinamento ele entre no seu coração e ele crie raízes. Amém? A palavra ela precisa criar raízes dentro de nós. A Bíblia diz no Salmo 92 que o justo florescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele passa 5 anos crescendo para baixo. Você olha o cedro, depois de 5 anos é uma planta de 70 centímetros. Você diz assim, nossa, aí não tem força nenhuma. Mas os primeiros 5 anos, ele cresce para baixo. Ninguém está vendo ele crescer. Ele chega a viver mais de 100 anos, com muita facilidade. Tudo porque ele consegue aprofundar as suas raízes. A palavra de Deus, ela precisa criar raízes no nosso coração. Amém? Porque quando o vento soprar, a gente está firme. Quando a luta vier, a gente está firme. Mas se a gente não tem raízes profundas, a gente se abala e se afasta do propósito de Deus. Então eu quero ler alguns versículos com vocês. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês está no capítulo 14, versículo 1, onde o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Agora você vai para o versículo de número 15, que diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco de vez em quando. Amém? Para que fique convosco só na hora que tudo estiver bem. Para que fique convosco só quando você estiver na igreja. Para que fique convosco diga assim para o seu irmão, não tem prazo de validade. Até quando ele vai ficar? Aí eu lhe pergunto, se ele está com você, por que você teme? Se você tem do seu lado a presença daquele que é muito mais que poderoso, o Senhor dos senhores, por que eu vou temer? Queridos, nós temos ensinado todas as quintas-feiras esses princípios sobre família, sobre casa, e eu entendo que à medida que nós vamos ouvindo a palavra, para que a palavra ela possa ter de fato em nossas vidas uma veracidade, para que ela saia do nosso campo de conhecimento e ela entre no nosso campo de experiência, nós precisamos passar por lutas. Às vezes, quando acontecem as lutas, quando acontecem as circunstâncias, a gente não entende o que Deus está querendo construir em nós. Eu estava vendo uma entrevista com 2 irmãos que eu tenho ouvido muito, que são os Arrais, e na entrevista, o repórter perguntou assim para um deles: você compõe mais do que seu irmão, né? Ele disse: sim, 90% das composições são minhas. Aí o repórter disse para ele: então você é mais inteligente que o seu irmão? Ele disse: não, talvez eu tenha sofrido mais que ele. E eu gostei muito dessa resposta, porque ele mostrou que o sofrimento na vida dele não provocou só tristeza, não provocou só angústia, gerou canções que têm abençoado muita gente no mundo inteiro. Ele mostrou que o sofrimento pode ser uma matéria-prima para nos ensinar a viver com Deus, a andar com Deus. E quando nós começamos a entender isso, o que de fato tem valor nas nossas vidas, o que de fato é importante nas nossas vidas, nós vamos entender que de tudo que a gente tem, de tudo que a gente possui, nada material, nada que seja humano, que seja dessa terra, pode
suplantar ou pode superar aquilo que Deus colocou em nossos corações. E quando você começa a entender isso, que quando nós estamos nessa guerra pela família, nessa luta pela nossa casa, que nós não vamos ter a vitória no tempo que a gente quer. Seria muito bom se a gente orasse hoje e amanhã tudo acontecesse como a gente pede, mas de fato não é assim. Nem tudo acontece no tempo que a gente quer. E talvez você, como eu, já tenha se perguntado, por que não? Às vezes o milagre não é só uma questão de fé. Tem muitas outras coisas que envolvem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer só que você tenha vitórias na sua família. Ele também quer que você tenha vitórias. Mas Deus quer que essas vitórias que você vai ter na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, que essas vitórias se tornem na sua vida um instrumento para abençoar outras pessoas. Por isso não existe acidentes no projeto de Deus. Não existe no projeto de Deus situações que não possam ser aproveitadas. Até aquilo que de início a gente não pode entender, até aquilo que de início a gente não pode imaginar que Deus esteja no controle, pode abençoar as nossas vidas e a vida de outras pessoas. Estou lendo novamente a Bíblia e estava relendo semana passada a história de José. E eu tenho uma fraqueza nessa história. Todas as vezes que eu leio eu choro. Todas as vezes. Acho que eu nunca li aquela história sem chorar. E eu estava lendo esses dias de manhã e chorando, né? Por tudo que aconteceu, por tudo como a história se desenrola. Eu não choro com pena de José. Na verdade, por conhecer o final da história, eu não chego a sentir pena dele. Por conhecer o final, né? Mas José não conhecia o final. Então, ele passou situações difíceis. Mas a história de José, ela nos ensina grandes lições sobre alguém que deixou Deus trabalhar e deixou Deus fazer o que tinha que fazer. E quando Jacó morre e os irmãos de José se veem nas mãos de José, eles vão até José em Gênesis 50, versículo 50, e dizem assim: por favor, não faça mal a gente, nós erramos com você. E José: calma, gente, está tudo resolvido, está tudo em paz. Vocês até intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. Ele fala isso, para que ele pudesse salvar uma multidão de pessoas. Quando nós ouvimos aquilo, nós vamos aprender uma lição com Deus. Até aquilo que a gente julga ser destrutivo, ser um final, pode ser o começo de uma história de vitórias. O casamento se desfez. Eu conversei uma certa feita com uma pastora, que quando eu conheci ela já era pastora, mas há 10 anos atrás da nossa conversa, ela tinha sido traída pelo marido, o marido traiu ela, ela entrou numa depressão, e foi uma situação muito ruim para ela, e ela entrou em crise, parou a vida dela. Como ela sempre foi do lar, não tinha, depois de casada, tinha abortado os seus sonhos, sua vida profissional, para se dedicar àquele homem, e depois de 20 anos, aquele homem trai ela com uma amiga dela, e aí então ela entra numa depressão. Ela foi conversar com um pastor, pedindo oração, e um pastor deu um conselho para ela, que ela resolveu acatar. O pastor disse para ela assim: se você se mover ou ficar parada, o sofrimento vai continuar no mesmo tempo, na mesma circunstância, na mesma situação. Só que tem uma coisa: se você ficar parada, daqui a 5 anos, ele falou para ela, daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e você não construiu nada, você não fez nada, você parou a sua vida. Mas se você decidir sofrer andando, sofrer caminhando, daqui a 5 anos você pode fazer uma faculdade. Por que você não faz isso? Ela disse assim: sério? Sério. Mas daqui a 5 anos eu vou ter 40 anos. Não, daqui a 5 anos você vai ter 40 anos de qualquer jeito, com faculdade ou sem. Só que daqui a 5 anos você vai ter 40 anos com uma faculdade, vai ter agregado alguma coisa aí. Faz isso. Ela aceitou o conselho, foi escolher uma faculdade, aí foi orar: Deus, qual faculdade eu faço? Deus falou: faz teologia.
E aí ela, mas eu não quero ser pastora. Mas faça. Aí ela fez a faculdade. E à medida que ela foi se envolvendo com o estudo, Deus foi trabalhando na vida dela. Ela descobriu no caminhar dela na faculdade que tinha pessoa ali que estava pior que ela. E Deus começou a usar ela na situação ruim que ela estava para ajudar outras pessoas. Porque às vezes é assim, a gente está passando por uma luta e a gente acha que se a gente parar, cruzar os braços, vai tudo se resolver. Não vai. Às vezes você está passando por uma luta e Deus, ao invés de enviar alguém mais forte para te ajudar, Deus envia alguém mais fraco, que é para você ajudar a pessoa. Aí você diz assim, meu Deus, eu estou nessa luta toda e o Senhor ainda manda uma pessoa pior que eu. Não é assim? A pessoa chega contando para... E eu pensando que estava sofrendo. E aí daqui a pouco a pessoa diz assim, o que é que eu faço? Me ajuda. E quando você começa a ajudar aquela pessoa, é como se você se levantasse do chão. Tem uma história que eu gosto muito, eu já contei aqui várias vezes, mas sempre repito, porque sempre tem gente nova para ouvir, que é uma história real de um missionário que ele foi fazer missões na Antártida, lá no Polo Norte. E lá, para sair da aldeia onde ele estava, ele não podia sair sem um guia, porque você sabe que deserto e neve não deixam rastros. Então tinha que ser alguém da região que conhecesse muito bem o caminho. Para quê? Para voltar. Só que o guia dele, que era o único crente da aldeia, tinha 86 anos. E com 2 anos que ele estava lá, o guia foi promovido. Jesus levou o guia para a glória. Que crente não morre, você sabe, é promovido, né? Aí assim, pastor, não quero morrer não. Irmão, morrer é igual aceitar Jesus. Como é? Quando você aceitou Jesus, você disse assim, se eu soubesse que era tão bom. Quem falou isso? Eu tinha aceitado antes. Quando você morrer, que você chegar na glória, você vai dizer, Jesus, se eu soubesse que esse negócio era tão bom, eu tinha morrido, era logo. Porque quando Deus ressuscita o morto, Deus não ressuscita por causa do morto. Deus ressuscita por causa da gente que fica vivo chorando. Porque quem vai, meu irmão, está na bênção, se for com Jesus, né? E aí o guia morreu, e ele começou a pedir para as pessoas, me ajuda a visitar as outras aldeias, pregar o evangelho, só que ninguém gostava do evangelho ali. Ele disse, quer saber de uma? Eu vou sozinho, Jesus vai me guiar. A fé, né? E ele saiu do meio da neve, evangelizou o dia todo, e quando ele foi voltar para casa à tardezinha, ele tinha marcado algumas árvores, né? E aí ele marrou um pedaço de... Enfim, ele mapeou o caminho, né? Fez o GPS dele. Só que ele se perdeu em meio às árvores. E o frio, né? Muito intenso, ele disse que começou a entrar no estado de hipotermia. E de repente ele disse que viu que não ia ter jeito mesmo, que ele ia morrer. Então ele desistiu da vida. E ele conta no seu testemunho que ele caiu ali abraçado com a árvore e chorando, e disse que quando a lágrima descia, empedrava. Clique. Sério? De tão frio que estava. E aí quando ele estava já morrendo, que ele disse que não sentia mais as mãos, não sentia mais as pernas, não sentia mais nada, ele ouviu o choro de uma criança chorando. Aí sim, alucinação. Estou morrendo, deve ser que eu estou ouvindo isso. E com o olhinho fechado ali, ele começou a ouvir aquele choro ficar mais forte. E ele resolveu abrir o olho, né? Passou a mão, e quando ele viu, de fato, a 100 metros dele estava um menino perdido, no meio da neve. Quando ele viu aquilo, ele conta que não sabe como, porque ele disse que já tinha tentado se levantar várias vezes, parecia que as juntas estavam congeladas. Ele conta que não sabe de onde veio a força. Ele se levantou e correu no meio daquela neve, pegou aquele menino e começou a correr com o menino, né? Para ver se achava a aldeia. E quando ele corria para lá, corria para cá, de longe ele viu umas luzes. Ele ia morrer a 500 metros daquela aldeia. Ele iria morrer. E o filho do chefe da aldeia, brincando de esconde-esconde com os amiguinhos, se perdeu e também iria morrer. E todo mundo já estava lá desesperado, né? Mas como estava anoitecendo, ninguém ousou sair para procurar o garoto. Quando ele entra na vila, correndo com o garoto, né? Ele diz que à medida que ele começou a correr, o corpo começou a aquecer. Então, através daquela ação, ele conta que a aldeia inteira se converteu.
Mas preste atenção em como ele define essa história, uma explicação dele. Ele diz: Deus não enviou alguém mais forte para me socorrer. Deus não enviou um anjo. Deus enviou alguém mais fraco. E quando eu me esqueci de mim, e eu tentei ajudar alguém mais fraco que eu, o projeto de Deus cumpriu. Então nessa noite eu quero dizer para você que Deus está no controle. E que Ele vai criar os meios e as circunstâncias para que você veja a glória dEle na sua casa, na sua família. Mas eu preciso discernir o que Deus está fazendo. Eu não posso aceitar uma circunstância, uma situação como fim. Por que eu não posso? Por causa do que está escrito. Jesus disse assim, esse texto é muito forte porque ele é um pedido de Jesus para os discípulos. Jesus conviveu 3 anos e meio com esses homens. Eles andavam juntos, comiam no mesmo prato, dormiam no mesmo lugar. Eles tinham um relacionamento muito profundo de amizade. E agora eles sabem que Jesus vai morrer. Eles sabem que a história vai terminar de uma maneira que eles não imaginavam, apesar de Jesus alertá-los várias vezes. E nesse momento, quando Jesus percebe a tristeza do coração deles, Jesus se vira para eles e faz um pedido. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, não se entristeça o vosso coração. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, no livro de Salmos, que a tristeza faz secar os ossos. Ele diz: não fiquem tristes. E aí é como se ele desse a chave, o segredo para não ficar triste. Ele diz assim: sabe qual é o segredo? Creiam em Deus e creiam também em mim. Qual é o segredo? Crê em Deus e crê em Jesus. Mas parece muito subjetivo falar isso. Como é que se define crer? Qual é a definição que você tem de crer em Deus? E aí você vai aprender, vivendo guerras na sua vida, na sua casa, que o seu crer está relacionado à forma como você reage diante das situações, e não a forma como você age. Porque nós, como cristãos, nós agimos muito bem. A grande questão é como eu reajo quando alguma coisa sai do meu controle. Como é que você reage quando alguma coisa foge do seu controle? Quando você não tem como resolver aquele problema, quando aquela situação com a pessoa que você ama na sua casa, com a pessoa que você está orando, quando ela sai do seu controle, como é que você reage? Aí está a definição do que você crê em relação a Deus. Se a primeira opção é o desespero, você ainda não crê suficiente. Se a primeira opção é o suicídio, você ainda não crê suficiente. Se a primeira opção é fugir, você não crê suficiente. Eu gosto de uma história, gosto muito, tenho ela salva aqui no meu tablet, que é uma das histórias mais lindas de reação diante de uma circunstância ruim, que é a história de um homem de Deus que viveu uma situação que eu nunca espero viver. Eu espero que Deus nunca permita que isso aconteça comigo, que é a história de Horatio Spafford. Horatio Spafford é autor do hino Sou Feliz. Quantos conhecem? Sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce quiseres gozar. Quem conhece? E ele: sou feliz com Jesus. Mas você sabe como é a história desse hino? Ele havia se convertido ao Senhor, ele era um grande empresário. E ele morava em Chicago, com a sua esposa, um filhinho e 3 filhas. Ele aceitou Jesus, e no ano seguinte aconteceu o grande incêndio de Chicago, que marcou a história. E nesse incêndio ele ficou falido. Ele perdeu todos os seus armazéns, teve que recomeçar do zero. E quando ele estava recomeçando, o seu filho morreu em um acidente. Seu filho, o único filho homem. Eles ficaram muito abalados, o pai, a mãe, os irmãos. Só que eles eram amigos pessoais
do evangelista Moody. E eles começaram a acompanhar Moody nas suas cruzadas, e ver Deus salvando vidas, e ver Deus libertando pessoas. Isso foi curando o coração deles. E quando estava com aproximadamente um ano, que o seu filho havia morrido, Moody foi fazer uma cruzada em um outro país, e ele resolveu ir com a esposa, ele, a esposa e as filhas. Faltando uma semana para eles embarcarem no navio, ele precisou ficar, porque ele teve que resolver algumas coisas de negócios que iriam dar a ele a oportunidade de recomeçar os seus negócios. Ele mandou a esposa e ficou. E quando terminou a cruzada, que eles estavam voltando para casa, o navio que a esposa dele estava com as 3 filhas naufragou, e em 35 minutos todos os passageiros morreram. Perdão, deixa eu corrigir. Quase todos. A esposa dele sobreviveu. E ele ficou desesperado, e de repente chegou um telegrama para ele. Quando ele abriu, estava escrito: salva, porém só. As 3 filhas haviam morrido no naufrágio. E ele de imediato pegou um navio, foi buscar a esposa, e quando ele passou pelo lugar onde o navio tinha naufragado, com as filhas dele, ele compôs essa canção, naquele lugar. Perdas que às vezes a gente não entende, não compreende, mas aí o cara vai e compõe um hino dizendo: sou feliz com Jesus. Não importa o que aconteça, eu sou feliz com... Esse cara entendeu o que é crer em Deus. O hino dele abençoou gerações de pessoas. Teve pessoas que morreram assassinadas por Jesus em alguns países da igreja perseguida. E o pastor Mário, que é um dos grandes missionários da igreja perseguida, diz que esse é um dos hinos que eles mais cantam quando estão prestes a morrer. E a gente às vezes não entende esse tipo de fé, porque a gente nunca experimentou uma situação talvez tão difícil, e Deus nos guarde. Mas a gente percebe aqui que existe uma certeza no coração das pessoas que passam por essas circunstâncias. Qual é a certeza? A certeza é que crer em Deus não deve gerar no nosso coração expectativas de que tudo sempre vai dar certo, como o evangelho dos nossos dias diz. Se você se converter, nada mais de ruim vai acontecer na sua vida. Essa é a mensagem, e ela é mentirosa. Vai sim acontecer coisas ruins. Vai sim acontecer situações difíceis, vai sim. Por quê? Porque no meio dessas situações você vai viver milagres extraordinários. No meio dessas situações você vai viver bênçãos que você não imagina. No meio dessas situações você vai ver a mão de Deus operando. E você precisa entender que isso vai acontecer na sua casa. Amém? Pastor, estou passando uma luta muito difícil na minha casa. Você tem 2 opções: ou se esconde, foge, ou crê. Se você se esconder e fugir, nada vai mudar. Mas se você permanecer crendo e continuar caminhando, o mar vai se abrir diante de você e você vai passar. E se ele não se abrir, você vai andar sobre as águas. Mas quando nós paramos a nossa vida porque um ataque vem, uma luta vem, nós não só impedimos a ação de Deus nas nossas vidas, nós impedimos a ação de Deus na vida de pessoas que estão contando conosco. Olha para o seu irmão e fala assim: ei, fala com ele, ei, olha para mim, você sabia que no projeto de Deus tem muita gente que vai se converter, que vai ser liberta, que vai ser salva através da sua vida? Então você não pode parar, diga para ele, você tem que perseverar. Amém? Você não pode parar. Sabe por quê? Porque a maior vontade de Satanás é te parar. Sabe por quê? Porque você é alvo dele. E todo bom caçador sabe que é mais fácil acertar no alvo parado do que no alvo que está se movendo. Então que os seus pés sejam velozes como os da corça, que os seus olhos sejam como os da águia, e que Deus te dê
sabedoria para que você se conduza no meio da tua família, e que se tem alguém que tem que parar e vai parar é Satanás, em nome de Jesus. Amém? Mas o que eu vou fazer, pastor? Só crer funciona? Não. Só crer não funciona também. Porque se eu perguntar aqui quem crê, todo mundo vai dizer que crê. Ninguém, né? Sabe por que só crer não funciona? Sabe por que só crer não funciona? Abre sua Bíblia aí. Tiago capítulo 4. Abre aí. Só crer não funciona, pastor? Não, não funciona. Só crer não. Espera aí que eu errei a referência. Não é 4 não. É Tiago 2. Quando se encontrar no Tiago 2, preste atenção no versículo 19. Crês tu que há um só Deus? Crês tu que Deus é um só? Sim, creio. Fazes bem. Aí ele diz: os demônios também creem e estremecem. Você crê que há um só Deus? Claro. Ele diz: tudo bem, nada demais. Os demônios também e estremecem. Tem medo de Deus. Eles sabem o poder que Deus tem. Então só crer não é suficiente. Pastor, e o que é mais que crer? Jesus disse lá no versículo que nós lemos. Vamos voltar para João, amém? Volta para João 14. Tem alguma coisa mais do que crer? Tem. Ele vai dizer no versículo 15: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus. O que é mais que crer? Guardar o que Deus falou, praticar o que Deus disse. Se eu prego uma palavra aqui poderosa de Deus para você, e você dá amém, você dá glória a Deus, você dá aleluia, você faz tudo, mas na hora que a luta vem, ao invés de você lembrar da palavra, você coloca os seus olhos na luta e não reage de acordo com a palavra, reage de acordo com as circunstâncias, a sua vida nunca vai mudar. Eu preciso ser muito sincero com você, ela não vai mudar. Quando é que nós devemos confiar? Quando nós perdemos o controle total. Aí Deus entra. Sim ou não? Entra. Deixa eu lhe contar um testemunho de vitória que aconteceu essa semana comigo. Nós viajamos há 15 dias atrás para Eunápolis, para Lírio dos Vales de lá, de Eunápolis. E sempre que eu viajo para fazer a obra, eu gosto de viajar bem cedinho, 5 da manhã, 5h30. E aí nós saímos esse horário com a equipe e fomos fazer o Radicais Sobrenaturais lá em Eunápolis. Nós saímos 5h30, quando foi 6h30 da manhã, meu carro deu um problema e quase bati o motor. Quando eu abri o capô, olho para todo lado, eu sabia que não tinha mais como continuar a viagem com aquele carro. Então nós descemos, providenciamos um guincho, liguei para 2 discípulas, elas vieram, uma delas me emprestou o carro, e nós pegamos o carro dela e continuamos a viagem.
glorificando a Deus, exaltando a Deus pela sua bondade, por tudo aquilo que Ele faz. Quando nós chegamos em Gandu, o segundo carro quebrou no mesmo dia. Estourou o disco de embreagem do carro. A cidade mais próxima ficava a 5 quilômetros. E nós ficamos numa ladeira, cheia de mato, um sol. Aí nós então empurramos o carro, sentido descida, e entramos no carro e disse: olha, nós vamos descer na Banguela e nós vamos chegar na cidade, 5 quilômetros. 6 horas aí para os anjos empurrar o carro. E nós descemos, né? Chegamos a uma velocidade, né, de mais de 120 quilômetros dentro do carro. E quando foi para chegar na cidade tinha uma ladeira, né? E nós conseguimos ir com o carro, não via ninguém atrás, ninguém na frente. Quando chegou no topo da ladeira o carro estava a 30, e aí nós completamos a última ladeira, paramos em um posto de gasolina, certinho, conseguimos entrar, dar seta, entrar, como se estivesse dirigindo, não via nem carro lá, nem carro cá. Aí já tinha um milagre só aí, né? E ficamos ali, e aí uma das pessoas da equipe me perguntou assim: pastor, o senhor ainda vai continuar a viagem? A gente já quebrou 2 carros, será que isso não é um sinal de Deus? Eu falei: é um sinal de Deus, de que está tendo muito livramento aí na frente, de que o diabo estava preparando alguma coisa, Deus não deixou acontecer. Porque a gente sempre pensa que o sinal é ruim, não é assim? Ou a gente sempre dá a glória para quem? Para o diabo. O diabo se levantou. Meu irmão, quando Paulo viajava, o navio naufragava. Quando naufragava, afundava, era de vez mesmo. Quando não afundava, era mordido de cobra, tomava chicotada, mas você não vai ouvir ele dizendo assim: foi o diabo. Ou ele murmurando. Pelo contrário, ele que nos ensinou: em tudo dai graças, glorifica a Deus. Amém? E aí nós ficamos na paz, tentamos alugar um carro, Deus não deixou. E aí, lá em Gandu, o discípulo de um pastor amigo meu, que o cara não empresta o carro nem para o pai. Aí chegou para o pastor e falou assim: pastor, é o pastor Santos, é aquele que veio aqui daquela vez, eu empresto meu carro. Aí, terceiro carro, nós chegamos em Eunápolis, 10 da noite, já tinha acabado o culto do primeiro dia, tudo, enfim. No outro dia eu entrei no quarto e fiquei a sós com Deus a manhã inteira, né? E fui, claro, ouvi Deus. Deus, por que aconteceu tudo isso? Mas em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu, de jeito nenhum, abri minha boca para falar qualquer coisa. Fizemos o que tínhamos que fazer em Eunápolis e voltamos. Eu sabia que quando eu voltasse para casa, eu tinha 2 carros para pagar o conserto. Eu tinha o meu e o carro de Viviane. Mas voltei em paz, na bênção, tranquilo. Quando eu cheguei em casa, na segunda-feira mesmo, um discípulo me liga e disse assim: pastor, como é que ficou a questão da situação do seu carro? Eu disse: não sei. O mecânico falou o quê? O mecânico falou lá que vai ter que fazer uma retífica, R$3.000. Eu disse: sim, é mesmo? Amém. Ele disse: mas o senhor não se preocupe não, que já está pago, eu paguei. Eu falei: sério? Ele falou: Eu falei: glória a Deus, então você vem aqui em casa que eu quero orar pela sua vida. Depois ele foi, orei por ele. E aí o problema que deu no carro de Viviane, a garantia não cobre. Mas aí ela ligou para o pessoal e a garantia cobriu também. A gente não teve assim prejuízo financeiro nenhum. Eu já estava muito feliz com Jesus. Já estava assim, sabe, satisfeito. Passei a semana alegre porque Deus providenciou tudo. Aí o carro ficou lá na oficina e eu precisava viajar na sexta seguinte para Jequié para pregar no encontro de casais, que foi semana passada agora. Liguei para o mecânico e falou: meu carro ficar pronto até sexta, em nome de Jesus, pastor, vai ficar. Ele não é crente não, mas ele fala assim. E eu disse: então amém. Quando foi na sexta-feira, 6 da tarde, sexta nós fomos no shopping, né, passear, eu, Davi, era aniversário de Carlinhos, a gente foi lá. Sexta-feira, 6 da tarde, eu liguei para o mecânico: seu pastor, seu carro não vai ficar pronto não. Amanhã de manhã talvez. Aí disse: não, eu vou de ônibus. Fique tranquilo, vou de ônibus. E aí fomos lá na rodoviária, compramos as passagens, viemos para casa e fomos de ônibus.
Esse pessoal que nos convidou, lá de Jequié, quando eles me convidaram, assim, pastor, a gente não tem como dar uma oferta para o senhor, porque é um pré-encontro de casais, não vai ter cobrar inscrição, não vai ter nada. Se a gente pagar, se der só o seu combustível, o senhor vem? Claro. E aí, como eu ia de homem, assim, o pastor, a gente vai pagar as suas passagens só, a gente não tem como dar uma oferta. Não, tem problema, eu vou. Assim mesmo. E aí fui para lá. E liguei para um discípulo, um amigo, assim, olha, me pegue na rodoviária, vou chegar às 5 da manhã, eu vou ficar lá na sua casa. Esse irmão que me pegou na rodoviária é o que eu contei o testemunho aqui, quem estava semana passada? A esposa dele tinha 9 cistos no útero, e o médico disse que ela tinha que tirar o útero. E ela veio aqui fazer o exame pré-cirúrgico, me ligou, nós fomos lá, eu orei por ela, e quando ela foi fazer o exame pré-cirúrgico não tinha mais nada, ela estava curada. Está grávida agora, né? Inclusive. E na sexta-feira ela tinha passado mal, tinha ido para o hospital por causa da gravidez, eu orei por ela, falei, eu quero ficar na sua casa, tomar café com vocês e orar pessoalmente por vocês, porque esse filho é a promessa de Deus. Fiquei lá orando com ele, ele me pegou na rodoviária, depois do café da manhã, ele disse assim, pastor, vamos ali comigo, no Lava Jato, que eu botei um carro para lavar, vamos lá pegar? Eu falei, vamos. Foi, chegou lá, uma picape, Amarok 4x4. Ele disse assim, está vendo esse carro aí? Eu falei, tô. É seu. Deus me disse que é seu. Aí eu, ele disse, Deus me disse que é seu o carro. Peguei esse carro no negócio, arrumei todinho, não sabia para quem eu estava arrumando. E quando eu estava orando hoje, que o senhor estava lá em casa, Deus disse assim, o carro é do meu filho. A gente está desde sábado assim, sonhando, acordado, né? E por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque a gente viveu experiência essa semana, onde nós poderíamos ter dito assim, poxa, estamos fazendo a obra de Deus, por que Deus permite uma coisa dessa? O carro quebrar, a gente está indo abençoar pessoas. Mas queridos, eu quero dizer para você que quando você permanece firme, o Senhor entra e Ele faz o que Ele sabe fazer. E o que é guardar o mandamento? Guardar o mandamento é saber se comportar bem na hora da luta. E o que é se comportar bem? Porque eu quero dar uma notícia para você que não é uma notícia assim muito boa, mas é uma notícia que precisa estar clara na sua mente. Algumas coisas na sua casa não vão mudar rapidamente, mas a sua postura pode mudar hoje. A sua postura e a sua forma de reagir pode mudar hoje. Porque talvez o teu filho vai continuar te afrontando. Talvez o teu marido vai continuar te desrespeitando, continuar te traindo por um tempo, até Deus fazer a obra. E você não precisa ficar refém do resultado do que Deus vai fazer para poder crescer em Deus. Hoje você pode mudar a sua mente e dizer assim, a partir de hoje, eu não vou mais ficar nem uma noite sem dormir. Eu vou descansar no cuidado de Deus e Ele vai glorificar o nome dEle na minha vida. E se eu não conseguir dormir, vai orar, meu irmão, melhor horário de orar de madrugada. Houve uma época da minha vida, né, que eu fiquei assim uns 5 anos sem conseguir dormir antes das 3. E aí eu entendi, bom Deus, se o Senhor está me deixando sem dormir até agora, é porque o Senhor quer uma coisa, e eu vou te dar o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu ore. Passei quase 5 anos orando, da meia-noite às 3, da meia-noite às 3, da meia-noite às 3. E aí crente já viu, né, começa a orar, dá sono, não é assim? Da maioria assim. Mas comigo não acontecia não. E eu fiquei um tempo. Hoje eu durmo a hora que eu quiser. Se eu deitar aqui agora, eu durmo. Né? Não tem crise com isso. Tem crise. Mas eu entendi naquele momento que Deus queria que eu orasse. E eu fiquei quase 5 anos, né? Poderia contar um testemunho aqui dizendo assim, gente, eu tive insônia durante 5 anos. Não, eu fiquei quase 5 anos sendo convocado e solicitado por Deus para orar de madrugada. Porque a Bíblia diz que Ele dá aos seus amados o sono. E o mesmo Deus que dá o sono, tira também. E quando Ele permite que você não tenha sono, Ele tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Revelar para você coisas grandes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqueles que me buscam pela madrugada, me encontrarão, diz o Senhor. Então eu comecei a ter revelações, comecei a ter um tempo bom com Deus. Sabe por quê? Porque qualquer situação que acontece na minha vida, na minha família, eu visitei minha mãe domingo agora e ela
ficou internada a semana retrasada 2 vezes. Minhas irmãs me ligaram desesperadas, falei, descansa o coração, que isso aí é Deus tratando, vai acontecer um milagre aí, desse negócio aí vai ter um milagre, que eu não sei qual é. Por quê? Porque mesmo a situação mais ruim, eu entendo, Deus pode pegar aquilo que para nós não tem solução e tornar um testemunho de vitória. E eu quero profetizar sobre a sua vida, levante sua mão assim. Todo o seu sofrimento, toda a situação que você está passando, vai se tornar um testemunho de vitória. Se você recebe, diga, eu recebo em nome de Jesus, e dê um aplauso poderoso ao Senhor nessa noite. E isso não é palavra positiva, não é física quântica, é fé. E por que eu preciso crer? Porque Ele é fiel. Mas crer só não é suficiente, eu tenho que guardar a palavra. Para quê? Para que na hora da luta eu tenha a resposta para o problema. Amém? E a terceira coisa para a gente terminar, eu preciso ter certeza de que eu não estou só. Ele diz assim, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, outro amigo. Vamos substituir aí a palavra consolador, por quê? Amigo. A palavra aí agora não é mais consolador, a palavra é o quê? Minha esposa, ela, sempre que a gente está aconselhando alguém, algumas pessoas assim, pastora, eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém, pastora. Aí ela diz assim, sabe qual foi o melhor momento da minha vida? Com Deus. Quando, pastora? Quando eu não tinha ninguém. Eu desenvolvi uma amizade tão linda com o Espírito Santo. Tão linda. Quer falar aqui, meu amor? Quer falar isso aqui? Desenvolvi uma amizade tão linda com o Espírito Santo. Foi quando eu comecei a ouvir a voz dele. Porque houve uma época da nossa vida que a gente ficou abandonado em São Paulo. Nós passamos fome. Nós fomos despejados. Ameaçados de morte. Não foi uma vez só. Uma das nossas filhas pegou uma doença na pele, que a gente não sabia o que era, parecia lepra. E a gente não tinha ninguém para recorrer. Nosso único recurso era orar. Como eu saía para trabalhar, ela tinha que ficar em casa sozinha, cuidando das meninas, às vezes sem R$1 em casa. E não tinha ninguém. E aí o que é que fazia quando a menina chorava de dor, porque não tinha dinheiro para comprar remédio? Abraçava ela e orava. A dor passava. Às vezes não passava na hora. Então se colocava diante de Deus, e ela diz, né, quando as pessoas falam assim, eu não tinha ninguém, ela assim, pois é, foi o melhor momento da minha vida com Deus, foi quando eu não tinha ninguém, quando eu não tinha minha mãe por perto, quando eu não tinha meu pai que era um guerreiro que lutava por mim, quando eu não tinha meus irmãos que não podem me ver sofrendo, que faria qualquer coisa, quando eu não tinha ninguém, foi o momento onde eu desenvolvi a minha intimidade com Deus. Então as situações às vezes acontecem na nossa vida e a gente não entende porque está acontecendo. Jó, quando ele termina a sua história, ele diz assim, antes eu te conhecia, de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Eu sei quem é você, Deus. Eu te conheço, Deus. E o que foi que ganhamos com toda aquela situação, quase 4 anos de luta? O que foi que ganhamos? Ganhamos experiência, que é a única coisa que Satanás não pode roubar de você. A experiência a gente não pode transferir com imposição de mãos. Por isso você está vivendo a sua história. Porque a tua experiência ela pode até abençoar outros, mas ela não vai poder ser transferida para outros. Você tem uma forma de ser tratado por Deus, eu tenho uma forma diferente. Então quando nós entendemos isso, nós vamos descobrir que o maior segredo da nossa vida com Deus é entendermos que nós não estamos só. É impossível um filho de Deus ficar só. Por que eu posso afirmar isso? Por causa daquilo que está escrito. Está escrito que o seu nome é Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Ele é Emanuel. E ele disse, eu vou estar com vocês de vez em quando, foi isso? Eu vou estar com vocês
para sempre. Subindo ou descendo, nadando ou afundando, vivendo ou morrendo, passando pelo fogo, passando pela prova, no tempo da bonança, eu vou estar com vocês. Agora, o que é que vai fazer diferente a minha história da sua? O reconhecimento. Eu reconheço que Ele está? Será que eu reconheço que Ele está? Se eu reconheço, o meu primeiro socorro vai ser Ele. Se eu reconheço, o meu primeiro refúgio vai ser Ele. Sabe por quê? Porque nem sempre o telefone do pastor vai estar disponível. Nem sempre a irmã de oração vai ter disponibilidade. Nem sempre teu amigo vai poder te socorrer. Chega momentos na nossa vida que parece que todo mundo some. Só fica a gente. O que é que Deus está querendo nessa hora? Está querendo que você reconheça que Ele está com você. Reconheceu, você vai viver experiências tremendas com Ele. Experiências que ninguém vai poder tirar da sua vida. Eu gosto muito de um testemunho de um pastor que já está com o Senhor, que ele capotou o seu carro numa madrugada, voltando de um congresso, e ele caiu numa ribanceira. O carro deu mais de 10 capotadas, ele apagou. Quando ele acordou, o carro dele ainda estava com o farol aceso, mas era muito profundo o lugar que ele tinha caído. E a pista estava a mais de 400 metros acima. E ele disse assim: Deus, ninguém sabe que eu estou aqui, só o Senhor. E se o Senhor quiser, eu vou morrer. Mas se o Senhor não quiser, se o Senhor ainda tem uma obra, se o Senhor ainda tem um plano, eu vou viver. Então eu não vou nem me preocupar. Eu acho que eu estou com as pernas quebradas. Ele começando a falar com Deus, que eu estou com muita dor. Eu só te peço, ameniza essa dor até alguém me encontrar. E ele disse, foi como se viesse uma anestesia no corpo dele. E ele ficou ali, depois de acordado, mais ou menos 2 horas, até que um motoqueiro resolveu fazer xixi. E parou a sua moto na beira da pista e achou estranho aquele mato todo quebrado. E quando ele foi fazer urinar, que ele olhou para baixo, ele viu uma luz. E ele correu, pegou sua mochila, uma lanterna, e iluminou, e lá estava o pastor Romel. E aquele cara se desesperou: como vou socorrer esse homem? Não tem uma corda, não tem nada para descer lá embaixo. E ficou ali, e para então um fazendeiro, que já estava amanhecendo o dia, um fazendeiro que estava indo para sua fazenda, para com a picape, para socorrer ele desesperado. E aí ele tinha umas cordas, e eles desceram e socorreram o pastor Romel, que tinha quebrado a clavícula, tinha quebrado algumas costelas e quebrou o joelho. E ele foi socorrido. Ele conta isso no seu livro, Deus Trabalha no Turno da Noite. E aí ele diz que naquele dia, nasceu o livro. O livro nasceu ali. O que é que ele tirou daquela experiência de quase morte? Um livro. O nome do livro é Deus Trabalha no Turno da Noite. Se você quiser comprar, eu lhe recomendo, é da editora Quadrangular. Deus Trabalha no Turno da Noite. E ele diz que quando ele estava ali, ele olhou para cima e ele disse assim: Deus, está todo mundo dormindo, mas a tua palavra diz no Salmo 121, que o Senhor não dorme, nem tosqueneja. O Senhor trabalha no turno da noite. Então, se tens uma obra na minha vida, me tira daqui. E Deus tirou. Ele foi pastor durante muitos anos ainda. E esse livro vendeu muitas cópias, de uma história em que parecia ter um final trágico. Deus conseguiu entrar e resolver, só por um motivo: ele teve certeza de que Deus estava ali. Então nessa noite eu quero dizer para você que você não é minoria na sua casa. Mas só eu lá sou crente, o resto é tudo do candomblé, o resto é tudo. Você e Deus é maioria. Você não está na desvantagem, você está na vantagem. Você está do lado certo, você está do lado que não perde. Até quando parece que é perca, Ele reverte a situação em vitória, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Então nessa noite eu quero orar por você, para que Deus Ele possa trazer essas certezas no teu coração. Qual certeza? A certeza de que Ele está com você. Amém?